Vamos... tem alguns projetos constantes da pauta. Os projetos foram distribuídos já, Nicolas? Já, estão todos lá. Não, os projetos novos foram... Está tudo aqui, mas aí... Quero agradecer a presença dos deputados que estão aqui presencialmente, deputado Zé Machado, deputado Antônio Gomide, deputada Vivian Naves, nosso líder, deputado Wilde Cambão, coronel Dailton, Mauro Ruben, se não me engano, viu o Isiquinã também aí. Estava aqui realmente. Não, já está, ok. Também os que estão de forma remota, né, boa tarde. Vamos à deliberação dos projetos que estão na pauta. A pauta foi disponibilizada aos senhores deputados durante a tarde, no dia de ontem, aliás. Quero aqui citar a presença da vereadora Aretusa, que é presidente da Câmara de Acreúna, está aqui prestigiando nossa sessão da Comissão de Justiça. Processo 8277/2021, de autoria da Governadoria, que veta integralmente o autógrafo de lei número 198, de 29 de setembro de 2001, de autoria do senhor deputado delegado Humberto Teófilo, que torna obrigatória a instalação de sirene antipânico e sinal luminoso ao lado externo das instituições públicas de ensino. Parecer do deputado Rubens Marques pela manutenção do veto. Está em apreciação. Em discussão. Encerrada. Em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Processo 8603/2021, de autoria da Governadoria, que veta integralmente o autógrafo 214, de 7 de outubro de 2021, de autoria do senhor deputado Antônio Gomide, que trata da Polícia Estadual de emprego para egressos do sistema prisional. Relatoria do deputado Rubens Marques, pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Processo 1699/2022, de autoria da Governadoria, que veta a Lei 5, de 9 de março de 2022, de autoria da senhora deputada Adriana Corse, que dispõe sobre o processo e julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos estaduais e municipais perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e aspectos pertinentes ao controle de constitucionalidade das providências. Relator delegado Humberto Teófilo, depois redistribuído ao senhor deputado Wilde Cambão, que emitiu o parecer pela manutenção do veto. Está em discussão. Questão de ordem, deputado Mauro Ruben. Eu acho que veto não pode pedir vistas, né? Ou se puder... Poderia, se fosse no caso, se não tivesse sido relatado ainda, né? Aliás, perdão. Já foi pedido... Aliás, pode, né? Posso ou não? Acho que posso agora. Pode. O parecer Nicola. foi emitido. Está na fase só do parecer? Só tá... Pode pedir vista, sim, senhor. Eu quero pedir vista, por Claro, favor. claro, claro. Por favor, vista, senhor presidente. Vistas ao deputado Mauro Rubem, processo 1699. Processo 1804/2022, de autoria da Governadoria, que veta o autógrafo 58, de 24 de março de 2022. Autoria do deputado Carlos Cabral, que denomina a rodovia GO 174, no trecho compreendido entre a Avenida Pausanes de Carvalho, no município de Rio Verde. Parecer do deputado Rubens Marques pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Está aprovado o parecer do deputado Rubens Marques. Processo 10262, de 2022, de autoria da Governadoria, que veta o autógrafo de lei 244, de 20 de abril de 2022. Autor do projeto, deputado Chico AGL, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo. Relator, deputado Rubens Marques, que emitiu o parecer pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto 102/96/2022, da Governadoria, que veta o autógrafo de lei 255. Autoria do deputado Bruno Peixoto, que obriga as empresas concessionárias de serviço de água a instalarem bloqueador de ar na tubulação de água do imóvel consumidor.
O projeto está em discussão. Encerrada em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Processo 102/99, de autoria da Governadoria, de autoria do senhor deputado Eduardo Prado, que dispõe sobre a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico nas escolas da rede estadual de ensino. Relator, deputado Charles Bento, pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Processo 103/26 de 2022, de autoria da Governadoria. Autoria do senhor deputado Eduardo Prado, que altera a Lei 16.302, que institui o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual. Relator, deputado Rubens Marques, pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrado em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Processo 103/72, de autoria da Governadoria, projeto de autoria do deputado Tião Caroço e outros, que institui a Polícia Estadual de incentivo ao cultivo de hortas domésticas, comunitárias e escolares. O projeto foi relatado pela deputada Adriana Corse, pela manutenção do veto. Em discussão. Seguindo a orientação da bancada do deputado Mauro Rubens, está em votação, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Processo. Temos essa emenda constitucional, ela tem preferência sobre... Aí, se o senhor quiser liquidar os vetos primeiro, aí depois o senhor coloca... Foi desarquivado, é uma emenda constitucional. Ok? Aí o senhor coloca o relatório em apreciação, ok? E o líder vai pedir vista. Está aqui o histórico aqui, tá? Tá. É o primeiro. Senhores, tem um projeto que foi desarquivado, que é uma emenda constitucional, proposta do senhor deputado Thales Barreto, que é o processo 2020-0945, que estava tramitando, que revoga o inciso 14 do artigo 5º da Constituição Estadual. Esse projeto teve o relatório do deputado Wilde Cambão favorável à matéria e pedido de vistas do senhor deputado delegado Humberto Teófilo sem manifestação. Pedir vista no momento oportuno. O projeto está em discussão. Presidente, Não pode pedir vista, né? Porque já pediu vista. Só o líder. só o líder, né? Só o líder. O líder aqui pode tudo, né? Porque, na verdade, foi desarquivado e, oportunamente, o deputado Humberto Teófilo tinha pedido por essa razão. Que Ele foi só tramitado aqui na comissão, deputado Mauro Rubens, aí o deputado delegado Humberto Teófilo pediu vistas e não manifestou. E não manifestou, né? Exatamente. Eu só gostaria presidente. de conhecer o conteúdo do projeto. O meu pedido é o mesmo. Me sinto contemplado. Não sei que o senhor queira. Sim, por favor. Não, é só para poder ver o teor acho que não é pedir vista, não. É só para ver o teor realmente da modificação da Constituição Estadual. Muito. Solicito a assessoria aqui, o artigo 5º, inciso 14 da Constituição Estadual. Mas o líder vai devolver oportunamente, já vai... Oi. Dando sequência, deputado Wagner, pode sumir aqui. Processo 103/79/2022, autoria da Governadoria, projeto, eu pedi vista, projeto de autoria do senhor deputado Bruno Peixoto, que propõe priorizar a emissão de laudos técnicos do IML para mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas vítimas de violência doméstica. Relator, deputado Rubens Marques, pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado, os contrários se manifestem. Está aprovado
pela unanimidade dos presentes. Um X onde o senhor parou, por favor. Onde o senhor parou? Ok. Obrigado. Isso. Processo número 10.382, 2022, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo da Lei 303, de 28 de abril de 2020. Autor, deputado Caio Salim. Assunto: torna-se facultativa a utilização de máscara de proteção facial individual contra o Covid-19. Relator, deputado Rubens Marques, com o parecer de manutenção do veto. Está em discussão, aprovado, em votação, aprovado. Os deputados que queiram acompanhar o voto do relator, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Então, o veto vai para a manutenção. Projeto de lei, processo número 10.384, de 22, Governadoria do Estado, veta de forma integralmente o autógrafo da Lei Complementar número 8, de 11 de maio de 2022, autor deputado Lissauer Vieira. Estabelece as diretrizes e bases de sistemas educativos do Estado de Goiás. Relator, deputado Wilde Cambão, que é pelo parecer do veto. Está em discussão? Pela manutenção do veto, desculpa. Pela manutenção do veto. Está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado, os deputados que concordem, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado pela manutenção do veto. Processo número 10.418, 2022, Governadoria do Estado, veta de forma parcial o autógrafo da Lei 347, de 2 de junho de 2022, deputado Bruno Peixoto, que altera a Lei 18.135, de 7 de agosto de 2013, que dispõe sobre a regulamentação das atividades suplementares em farmácias e drogarias, estabelecendo as práticas das atividades que promovam a saúde da população. Relator, Francisco Oliveira, parecer pela manutenção do veto. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Os deputados que permaneçam, que concordem com o mesmo objeto de deliberação, permaneçam como são. Aprovado o parecer da manutenção do veto. Questão de ordem, deputado. Não. Então, processo número 10.835, de 2022, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo da Lei 481, de 20 de outubro de 2022, deputado Diego Sorgato. Altera a Lei 19.746, de 17 de junho de 2017, que dá a denominação do prédio público que se especifica Colégio Estadual Ocidental Luiz Gonzaga. Relator, deputado Francisco de Oliveira, deu parecer por manutenção do veto. Está em discussão, encerrado, votação encerrado. Deputados que concordarem com o relator permaneçam como estão. Aprovado. Número 10.877, 2022, Governadoria do Estado, veta e informa integralmente o autógrafo da Lei 503, de 20 de outubro de 2022. Deputado Bruno Peixoto, que institui política pública estadual de assistência em terapia ocupacional no Estado de Goiás. Relator Wilde Cambão, parecer pela manutenção do veto. O projeto está em discussão, encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordem com o parecer do líder, queiram ficar como estão, aprovados. Processo número 10.880, 22, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo da Lei 514, de 26 de outubro de 2022, deputado Hamilton Filho, que institui a política de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar-lhes apoio e identificar as provas periciais. O relator foi o Wilde Cambão, que foi pelo parecer de manutenção do veto.
O projeto está em discussão, encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordem com o relator permaneçam como estão, os contratos de manifesto, aprovado. Projeto de lei, processo número 10.881, de 22, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo da Lei 521, 1º de novembro de 2022, deputado Lissau Vieira. Assunto dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de palestras sobre cidadania na execução do conteúdo programático do ensino fundamental e médio nas instituições de ensino da rede pública do Estado de Goiás. Relator Wilde Cambão, pelo parecer pela manutenção do veto. Está em discussão, encerrado, em votação encerrada. Os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 10.295, 2022, Governadoria do Estado. Veta parcial o autógrafo da Lei 252, de 26 de abril de 2022. Deputado Wagner Neto. Assunto: institui um sistema de denúncia de maus tratos contra os animais, SOS Animal. Relator Charles Bento. Parecer pela manutenção parcial do veto. O projeto está em discussão. Encerrado. Encerrado em votação. Então, se alguém quiser pedir vista aqui, eu não... Então, vista para o deputado Lincoln TJ. Para o Mauro Rubens. Deputado, só para... Na verdade, houve um projeto de lei no Congresso Nacional, considerando crime o maltrato aos animais. Esse projeto de lei nosso aqui é um projeto de lei que a gente apenas criou criou um projeto para que o Estado possa criar um aplicativo para facilitar a população a fazer a denúncia caso haja esse tipo de maltratos. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas obrigado. Como foi pedido de vista aqui, deputado Mauro Rubem e Lincoln TJ, fica dispensada a discussão. Combinado. Presidente, questão de ordem. Eu estou devolvendo um projeto com meu voto separado para apreciação, presidente, no momento oportuno. É o que ele pediu vista agora da emenda constitucional. Então, gente, eu vou só concluir e já coloco em votação. Então, tá bom. Então, vamos dando continuidade aqui. Processo 10.861, 2022. Governadoria do Estado veta parcialmente o autógrafo da Lei 509, de 20 de outubro de 2022. Deputado Lissau Vieira altera a Lei número 15.109, de 2 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre a política pública estadual do cooperativismo e da outras providências. Lei também 20.787, de 3 de junho de 2020, que dispõe sobre a alteração do Estado de Goiás aos benefícios fiscais previstos na legislação do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos da Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, convênio de ICMS 190/17 e de 15 de novembro de 2017, que estabelece o procedimento de operacionalização dos referidos benefícios e da outras providências. Relator Wilde Cambão, pelo parecer da manutenção parcial do veto. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Aqui os deputados que concordam como estão, concordam com ser o mesmo objeto de deliberação, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos aqui. Pegando aqui o projeto aqui que foi pedido de vista do deputado Wilde Cambão, 0945/2020, de origem da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Autor, deputado Thales Barreto, emenda constitucional. Foi desarquivado e pediu vista, por último, o líder do governo. O projeto foi desarquivado, entrado em pauta, e o líder do governo aqui pediu vistas no projeto e o parecer. Cadê o parecer? Só ler por último. Se eles quiserem, eles pedem a leitura. Se alguém quiser, que é pela aprovação do relatório aqui, com as devidas alterações do deputado Wilde Cambão.
Pois é, gostaria de conhecer o teor do artigo aí. Somos dois. Eu vou transferir aqui a palavra ao líder do governo que pediu o visto para poder explicá-los. Líder, você quer dar alguma explicação? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu quero entender o conteúdo, porque nós estamos falando de uma alteração constitucional e isso não estava na pauta, né? Então, eu quero entender. O líder vai explicar aqui. Ô, Lincoln, eu vou seguindo aqui a pauta, enquanto você vai conversando com o líder aqui, e logo após a gente retorna esse projeto à pauta. Então dando prosseguimento aqui, processo 10.000... Só um minuto. Esse projeto ele é um projeto muito importante, porque é um projeto que trata, senhores deputados, do retorno da reeleição à Assembleia. E eu não acho que a emenda constitucional desse teor e dessa importância, ela pode ser, primeiramente, incluída na pauta dessa forma. Segundo, ser votado dessa forma sem discutir. O presidente Bruno Peixoto, que tem o meu apoio, foi eleito com o meu apoio, é um amigo, e eu, particularmente, não tenho nada contrário à reeleição dele, caso ele queira. Mas eu penso que isso precisa ser discutido na casa. E o acordo do presidente conosco, deputados, foi que esse tipo de projeto seria discutido antes. Esse tipo de alteração seria discutido antes. Então, eu, particularmente, o entendimento que eu tenho é que eu votarei contrário a esse projeto, até porque a gente precisa, é uma emenda constitucional, a gente precisa discutir isso mais, deputado Mauro Rubem. E nós não estamos aqui discutindo um processo de base ou oposição, isso aqui é uma coisa ao funcionamento da casa. E isso precisa passar pela discussão nossa, pelos deputados, inclusive antes de chegar aqui na comissão para ser votado. Então, me surpreendo muito. Obrigado, presidente. Senhor presidente, Vamos... questão de ordem, deputado Mauro Rubem. eu estou ainda tentando entender aqui, que uma emenda constitucional ela tem um procedimento, são várias sessões, né? 10 sessões. Ele deu entrada quando aí, Véter? Porque... Nicolas, mas aqui, por favor. Ah, tá. Não, eu acho que aqui já está na fase... Olha, eu posso explicar a parte... Só o procedimento que nós estamos... Olha, gente, vamos... para votar o seguinte, hoje. na verdade é o seguinte, o que é a situação? Esse projeto é um projeto que já foi tramitado todo esse prazo, ele já foi tramitado, o projeto de emenda constitucional, ele existe um número X de assinaturas, e aí foi desarquivado esse projeto, e a partir do desarquivamento, o líder fez um voto, e esse voto é o seguinte, ele não cabe mais pedido de vistas, e ou a gente está pautando essa matéria. Então, essa matéria é o seguinte, ela vai estar em discussão, e aí a gente pode colocar para votar. Então, vamos lá, para discutir a matéria, deputado Antônio Gomide. Presidente, eu quero apenas ver... Alô, presidente? Discutir a matéria, Antônio Gomide. Isso. Eu, querendo olhar aqui, na verdade, eu quero ver a data... Presidente, esse projeto aqui, 4 de dezembro de 2019, o que nós estamos falando? Está desarquivando alguma coisa que nós tomamos atitude aqui na casa, já discutimos. Isso aqui, na verdade, desarquivar uma emenda constitucional sem qualquer debate, num momento que não é o momento, nós estamos em 2023, uma outra legislatura. Como é que passa de uma legislatura para outra? Como é que é isso? O regimento permite? Porque eu estou entendendo que se passou de uma legislatura para outra, isso aqui vai ter uma tramitação, tudo novamente. Vai ter que apresentar, fazer o debate, o interstício de 10 sessões é exatamente para isso, para que a gente possa acompanhar, averiguar, debater, ver a constitucionalidade, ver os entendimentos, ver o que foi acordado. Esse é o mínimo, né? Eu acho que está totalmente fora dessa propositura
Entendo que esse debate pode ser feito a qualquer momento, acho que é tranquilo, mas desarquivar um projeto de 2019, de tudo que nós já vivemos, inclusive depois da legislatura, que foi agora tomado posse, acho que é um equívoco muito grande. Quiser começar um processo novo, vamos fazer o debate, vamos deixar às 10, ou seja, respeitar o regimento, porque do jeito que está a forma aqui, nós estamos criando uma situação fora do normal, né? Nós estamos aqui criando algo que não está dentro da legislatura. Assim como os nossos projetos foram todos arquivados, e quem quis desarquivar foi lá, agora a emenda constitucional, da qual nessa legislatura, não correu as 10 sessões, estou entendendo que nós temos um equívoco aí. Né? Uma parte, deputado Gomide, inclusive, com certeza, alguma das assinaturas necessárias para a tramitação do projeto são de deputados que nem estão aqui mais. Quer dizer, eu acho que eu estou entendendo aqui, presidente, líder, né, e eu não tenho nenhuma restrição, como todos aqui, não tem nenhuma restrição em relação a discutirmos a reeleição para presidente. Eu não tenho restrição nenhuma. Nem estava aqui quando definiram que não teria. Agora, o procedimento, senhor presidente, né, do regimento interno nosso, que de uma matéria de tamanha importância, que envolve aí 1/3 de assinaturas para poder iniciar o procedimento, não é? E nós não podemos aqui desarquivá-la dessa forma. Eu gostaria aqui de sugerir que essa matéria não fosse apreciada e, caso seja, quero declarar meu voto contrário a essa matéria. Senhor presidente, Porque... queria só fazer uma sugestão. Então, assim, só está terminando aqui, que eu estou com a parte Perdão. deputado... Estou com a parte aqui, acho que o Gomide não quer falar mais. Né, Gomide? Eu vou aprender esse negócio aqui ainda, mas... Não, vou dar risco, aí vai estar tramitando ainda. Viu, presidente? Só para a gente poder... Tá, Gomide, dá uma parte, por favor, 30 segundos. Ah, tranquilo. Queria sugerir um entendimento aqui para a gente poder dar sequência nos trabalhos. Conceder uma vista coletiva a todos os membros da CCJ. Como foi desarquivado, Lincoln? O regimento é omisso assim, na tramitação de um projeto foi desarquivado. Não, mas assim, vamos sobrestar esse projeto, podemos deixar aí a oportunidade. Eu acho, presidente, primeiro, esse projeto não estava na pauta. Então, vamos sobrestar, vamos tirar ele de pauta, vamos discutir ele mais detalhado, vamos ver que jeito que é, não vamos, né, vamos ter uma série de projetos que vocês encaminharam para a gente dentro do sistema que nós estamos, inclusive, aguardando para ser votado. Então, vamos votar os nossos. Esse estava fora, e é polêmico. Tira ele, depois a gente... Acho que é um momento oportuno. Só para esclarecer algumas dúvidas aqui, os questionamentos, eu vejo que aqui, com certeza, todos os deputados têm o direito de se manifestarem. Esse projeto foi um pedido aí do nosso líder do governo, deputado Wilde Cambão, de inclusão na pauta. A gente atendeu o seu pedido e que possa... qualquer um dos senhores deputados aqui fazer qualquer pedido nesse sentido, que nós também estamos dispostos a atender a incluí-lo na pauta. O que acontece? O que o regimento interno fala? O regimento interno fala que qualquer projeto desarquivado, a tramitação dele é a partir do momento ali né, que ele foi desarquivado, aonde ele parou, ele continua. Então, regimentalmente falando, não tem problema o líder poder fazer o pedido de vista e fazer essa alteração. Agora, uma sugestão que eu dou é o seguinte, eu acho que é um tema que tem tudo para se pacificar, eu não vejo problema nisso. Eu vou deixar aqui com muita tranquilidade aqui para o líder do governo que vamos fazer só uma inversão de pauta. Vamos continuar a pauta que nós estávamos seguindo e no final eu acredito, eu revogo o despacho, o novo deputado, a gente faz uma inversão de pauta, o líder está conversando com o presidente, eu acredito que é algo que tem que ser muito bem pacificado, isso aí, eu não quero tirar a razão de vocês aqui, tá certo? Então, a gente vai dar continuidade na pauta
Se o líder do governo pedir para a gente retirá-lo, a gente vai retirar. Tá certo? Então, eu vou Questão de ordem. então, tá revogada aqui a discussão Questão de dessa ordem, matéria, presidente. né? E nós vamos dar continuidade aqui na votação dos processos. Questão de ordem, deputado Lincoln TJ. Presidente, eu particularmente, eu acredito que essa casa, ela precisa se posicionar perante a sociedade. E eu não acredito que a gente se posiciona bem quando a gente começa a criar regras aqui ao vivo. Então, eu não penso que pelo processo ser desarquivado, eu quero, por exemplo, eu não tive acesso ao processo, eu quero saber se quando o processo foi arquivado, se tinham corrido as 10 sessões, certo? A gente combinou que a gente não ia votar nada nessa casa que não fosse incluído, não fosse fornecido na pauta para nós antes. E esse é um processo que ele precisa ser amplamente discutido dentro da Assembleia, nós não estamos tratando aqui de base. E aqui o pedido não vale só o pedido do líder do governo, ele é coautor com o governo nos projetos, mas nós que somos membros temos vozes, nós podemos fazer solicitação a Vossa Excelência, e Vossa Excelência colocar a apreciação dessa comissão. Então, eu queria, com todo o carinho, respeito e amizade que eu tenho, mas que pudesse ser considerado isso também. A gente está falando de algo muito sério, o Bruno Peixoto é um meu amigo, um presidente, eu não tenho dificuldade nenhuma de discutir o processo de reeleição dele, mas não dessa forma. Não desse jeito, não sem discutir, não vindo para cá num processo que ele está claramente apresentando vícios, e ninguém aqui se sente seguro em votar dessa forma, até o ponto depois de ter uma reeleição questionada, porque o processo foi viciado desde o início. Então, assim, vamos fazer a coisa direito, vamos fazer conforme foi acordado, vamos conversar, e isso eu acho que a gente sai desse processo mais fortalecido, mais enriquecido. Então, eu agradeço, obrigado pela questão de ordem, presidente. Só para orientar mais uma vez os senhores, esse projeto ele foi solicitado pelo deputado estadual Thales Barreto para ser retirado de pauta, e onde eles fizeram para poder pautar aqui dentro da CCJ. O líder do governo, regimentalmente, ele pode pedir vista após todos os deputados pedirem vista e poder fazer um relatório final aonde ele fez essa alteração. Agora é o seguinte, para a gente não ficar aqui em cima dessa matéria, que é uma matéria polêmica, e eu entendo completamente a indagação de cada um dos senhores, eu vou dar continuidade na pauta, e eu vejo o seguinte, que é extremamente salutar a gente poder rever essa situação. Então, vou deixar o líder do governo fazer aí o diálogo com vocês necessário, até mesmo com o presidente da casa, para a gente poder, ao findar essa pauta aqui, a gente retornar nesse assunto. Então, no processo número 10.164, de 2022, Governadoria do Estado veta integralmente o autógrafo da Lei 200, de 20 de abril de 2022. Deputado estadual, autor, Hamilton Filho, dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e diagnose de combate ao bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas privadas de educação básica do Estado de Goiás e da outras providências. O relator é o deputado Rubens Marques, pelo parecer da rejeição do voto. O projeto está em discussão. Vistas ao deputado estadual Hamilton Filho. Ele não pode pedir vista. Pode, né? O autor, né? Então, vistas ao deputado Hamilton Filho. Processo número 10.234, de 2021, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo da Lei 235, de 20 de abril de 2022. Autor, deputada Leda Borges, altera a Lei 17.151, de 16 de setembro de 2010, que dispõe sobre a inclusão de medidas e conscientização de prevenção de diagnóstico de bullying. O mesmo teor. O mesmo teor e o parecer é pela rejeição do veto. Vista ao deputado Lincoln TJ. Processo número 10.292, 2022, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo da Lei 243, de 20 de abril de 2022. Autor, deputado Lucas Calil,
que estabelece a equiparação entre os direitos das pessoas com doença renal crônica e o direito das pessoas com deficiência e acessibilidade e oportunidade referentes ao percentual legal de vagas reservadas em concursos públicos, estágios no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Goiás. Relator Rubens Marques, parecer pela rejeição do veto. Está em discussão, encerrada em votação. Encerrados os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo 10.300, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo da Lei 259, de 27 de abril de 22. Dispõe, autor, deputado Wagner Neto, dispõe a estadualização do anel viário, que se especifica entre a GO 156 e BR-070, no âmbito do município de Itaberaí, com extensão de 3,5 quilômetros. O autor é o deputado Rubens Marques, parecer pela rejeição do veto. Vistas aqui ao deputado Lincoln TJ. Governadoria do Estado, veta número de processo 10.309, de 2022, veta parcialmente o autógrafo da Lei de 264, de 27 de abril de 2022, deputado Bruno Peixoto, cria política pública de incentivo ao desenvolvimento das indústrias de confecção têxtil no Estado de Goiás. Deputado Rubens Marques, parecer pela rejeição do veto. Está em discussão? Está em discussão? Encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Processo número 10.310, da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo da Lei 263, de 27 de abril de 22. Autor deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de equipamento redutor da vazão de água nas torneiras dos prédios públicos no Estado de Goiás. O relator foi o deputado Rubens Marques. O parecer é pela rejeição do veto. Está em discussão, encerrado, em votação encerrado. Os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo de Lei 10.312, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo da Lei 278, de 27 de abril de 2022. Deputado delegado Eduardo Prado, autor, dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia nas delegacias que se especificam. Relator é o deputado Charles Bento, que parecer foi pela rejeição do veto. O projeto está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordem com o relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 10.374, de 22, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo da Lei 274, de 27 de abril de 2022. Autor, deputado Bruno Peixoto, que institui a vedação da suspensão de serviços e cobrança de débitos relativos ao fornecimento de água e energia em virtude da inadimplência promovida ao usuário distinto do requerente. Relator, deputado Rubens Marques, parecer pela rejeição do veto. O projeto está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 10.385, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo da Lei Complementar número 11, de 23 de junho de 2022. Autor deputado Thales Barreto, e da outras providências, e outros deputados, aliás.
estabelece as diretrizes das bases do sistema educativo do Estado de Goiás para garantir o direito de obter históricos escolares, declaração de conclusão de série, diplomas e certificado de conclusão de curso em braille. A relatora, a deputada Adriana Corse, que é pela rejeição do veto. O processo está em discussão encerrada, em votação encerrada. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanentes como estão, aprovado. Processo da Governadoria do Estado de Goiás, número 10.420, que veta integralmente o autógrafo da Lei 341, de 2 de junho de 2022, autor deputado Bruno Peixoto, proíbe a confecção e exposição de foto do governador e de demais autoridades em repartições públicas e da outras providências. Relator Rubens Marques, pela rejeição do veto. Está em discussão? Encerrada, em votação encerrada. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 10.501, 2022, Governadoria do Estado veta integralmente o autógrafo da Lei 377, de 29 de junho de 2022, deputado autor Amaury Ribeiro, dispõe sobre o licenciamento dos veículos de locação do Estado de Goiás e da outras providências. O relator é o Rubens Marques, com o parecer da rejeição do veto. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permanentes como estão, aprovado. Processo número 115/2023, da mesa diretora. Altera a resolução 1531 de 23 de setembro de 2015, que dispõe sobre a cota para o exercício das atividades parlamentares. O deputado Coronel Adailton é o relator, que com o parecer favorável. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação encerrada, os deputados que concordam com o relatório do deputado Coronel Adailton permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Cadê? Simbolicamente cruzou na pauta. Presidente, mais esses dois aqui, presidente. Esse também não estava também. Esse aqui passou. Quer colocar a votação? Tá bom. Processo 83/23, deputado Wilde Cambão, autoriza a transformação da Escola Estadual Cívico-Militar Maria de Abadia Gomes Meireles, senhorá, e em Colégio Estadual da Polícia Militar Maria Abadia da Silva Gomes Meireles, senhorá, e da outras providências. O relator foi o deputado estadual Isiquinã, com parecer favorável. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados que concordarem com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 84/23, deputado Eude Cambão, que autoriza a transformação da Escola Estadual Cívico-Militar Céu Azul em Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Céu Azul, e da outras providências. Relator Eude Cambão, com parecer favorável. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Encerrado. Senhores, eu quero fazer uma sugestão aqui. Como não estava previsto na pauta, deputados presentes, suplentes e titulares, nós vamos fazer uma votação para a inclusão de pauta desse projeto de lei. Não, nós vamos fazer uma votação na inclusão de pauta. Se for aprovado, nós vamos discutir e votar. Se não for, a gente vai
avaliar a pauta da sessão seguinte, para a gente poder estar pautando. Então, senhores, eu quero fazer aqui, está em votação a inclusão da pauta do projeto que nós tivemos aqui, de 220945. Então, os deputados que forem a favor da inclusão da pauta permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Deputado Lincoln e deputado Mauro, contrário. Então foi aprovado a inclusão da pauta. Consta isso. Então, projeto de lei 0945/2020, né, de origem do autor deputado estadual Thales Barreto, emenda constitucional que revoga o inciso de 14 do artigo 5º da Constituição Estadual do Estado de Goiás e da outras providências. Discutir, Está senhor presidente. em discussão. Discutir. E tem o voto em separado do líder do governo, deputado Wilde Cambão. Para discutir a matéria, deputado Lincoln TJ. Presidente, primeiramente eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, cumprimentar o nosso líder do governo, os demais colegas, as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu particularmente votei contrário à inclusão desse projeto na pauta, porque eu acredito muito no que nós estamos realizando aqui dentro dessa casa. O período que esse projeto precisa tramitar aqui dentro, após ele ter o início, senhor presidente, das 10 sessões, ele não é um quebra-mola, senhores deputados, para impedir a votação ou mais uma dificuldade. Ele é um prazo estabelecido para que haja discussão entre os deputados da casa. Os senhores deputados e deputadas dessa comissão discutiram a respeito desse processo? Foi debatido com algum líder de bancada esse projeto, porque comigo não foi? E eu não sei se com os demais deputados foi. Então eu acredito, senhor presidente, que é um projeto muito sério. Uma emenda na Constituição Estadual, uma alteração constitucional, ela é algo a ser levado muito a sério. Essa casa, ela constantemente, nós estamos sendo questionados a forma leviana com que nós tratamos essas emendas. Faz-se emendas de qualquer forma, de qualquer jeito, e fatalmente temas importantes são frutos de questionamentos a respeito da sua constitucionalidade. E eu quero me colocar à disposição para questionar a constitucionalidade de se discutir um processo nessa comissão que foi arquivado e que não obedeceu às 10 sessões. Eu quero deixar isso muito claro. Eu nem entrei na matéria. Eu nem estou discutindo a matéria. Nós nem estamos falando a respeito se volta a reeleição ou não. Não estou discutindo isso. Eu quero discutir o processo que essa comissão, ela começa, um processo claramente dotado de vícios, e eu não tenho como me posicionar favorável a isso. Eu não acredito que esse jogo a gente vai criar nas regras enquanto vai. Então, não, peraí, esse é um processo distinto, diferente, ele estava arquivado, não foi cumprido dentro dessa legislatura o prazo necessário para a discussão desse processo, e aí nós vamos atropelando e abrindo vaga para, futuramente, o meu amigo Bruno Peixoto, sendo reeleito presidente, que a gente sabe que ele quer, a gente sabe onde começa um processo desse. Né? E eu acho que é lindo, é maravilhoso. E a gente está aqui para discutir isso. Estou pronto para conversar com todo mundo, com o Bruno, mas não num processo que foi viciado desde o início. E a gente tem tempo. O deputado Mauro Rubem falou agora há pouco aqui, e eu faço questão de citá-lo, né? Da mesma forma, o deputado Antônio Gomide, da mesma forma, onde os dois aqui chamaram a atenção ao cumprimento dos preceitos que essa casa mesmo estabelece, que nós votamos e que nós, no dia que nós assumimos o mandato aqui, levantamos a mão e juramos obedecer o regimento dessa casa. Então eu não estou aqui falando, eu não estou falando absurdos, não estou criando regra. Eu gostaria de convidar os demais deputados a aprofundar essa discussão. E por isso, senhor presidente, no momento necessário para encaminhar o voto, eu gostaria também de me inscrever para encaminhar o voto. E eu agradeço a oportunidade de discutir a matéria. Devolvo a palavra para Vossa Excelência. Muito obrigado. Já está incluso aqui o encaminhamento de voto, já, Vossa Excelência, deputado Lincoln. Para discutir a matéria, deputado Mauro Rubem.
Senhor presidente, bom, a matéria está em debate, eu entendo aqui, quero primeiro deixar claro, né, para todos os deputados e deputadas, não tem problema nenhum em discutir reeleição. Né, acho até que é um mecanismo, sobretudo no parlamento e no processo de gestão necessário. Portanto, a minha atitude a respeito de uma possível reeleição, seja aqui na Assembleia ou em qualquer outro lugar, eu não tenho preconceito e nem posicionamento contrário a isso. Agora, senhor presidente, a bancada nossa aqui do Partido dos Trabalhadores, ela analisando o procedimento e essa matéria aqui, nós não temos como aprovar e concordar com a tramitação dessa matéria. Não é? Nós estamos vendo aqui uma matéria, e acho até, e eu sou daqueles que eu apoio de maneira clara e sincera. Eu acho que isso aqui não é bom para a Assembleia, não é bom para nós, deputados aqui, principalmente para o presidente. Eu sei que muitos aqui podem dizer, olha, você não precisa se preocupar com isso, vamos se dar um jeito. Não, eu preocupo. Sei separar bem a minha responsabilidade do mandato que sou responsável, estou como líder do PT aqui, também a nossa bancada, mas tenho os 41 parlamentares aqui, me preocupa a imagem de todos. Eu já falei, senhor presidente, eu sou cristão socialista, entende? Eu sou cristão socialista, então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o Hamilton, entendeu? Não quero o que é de ruim. Então, eu quero aqui, senhor presidente, dizer assim, já consultando os nossos companheiro Antônio Gomide, eu tenho certeza que se a companheira Bia estivesse aqui também, não concordaríamos em votar essa matéria dessa forma. Eu faço ainda um apelo aqui, né, que essa casa não tramite dessa forma. Eu acho que se tem o interesse de voltar à reeleição, e se tiver, eu tenho o meu apoio, eu acelero, ajudo, etc. Mas uma matéria dessa natureza, votada dessa forma, não tem o nosso voto. Não tem. Eu quero dizer muito claro, não é? E aqui não é nada problema com a atual mesa diretora, sem problema quanto a isso, eu não tenho problema. Mas pegar uma pauta que, inclusive, vai deixar a casa está se reconstituindo, está bem, a sociedade está ativas para poder participar dos processos aqui da Assembleia Legislativa. Nós temos aí um momento bom, eu quero falar isso aqui para todos os parlamentares, e eu não quero contribuir para atrapalhar a imagem da Assembleia. Eu não vou contribuir, não é? Eu não vou contribuir. Isso nunca terá a minha ajuda para poder denegrir, jogar a Assembleia para um lugar que eu entendo que ela não deve estar. A Assembleia, ela tem o seu papel, é extremamente importante. Tenho orgulho de ser deputado estadual, não é? Trabalhei para isso, tenho uma relação de centenas, de milhares de pessoas que se dedicaram a poder conquistar esse mandato e não tenho outro caminho. Para mim é muito claro. E caso a matéria vá a voto, eu quero declarar aqui meu voto contrário a essa matéria e espero que ainda haja um bom senso e caso os nossos parlamentares que estão interessados nessa matéria estejam nos ouvindo, ainda dá tempo de poder evitar que essa matéria jogue a Assembleia para um patamar que nenhum de nós queremos. Então, nosso voto é contrário, senhor presidente. Muito obrigado. Está em discussão. Discutir a matéria, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, nobres colegas que compõem a nobre Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, só para esclarecer aqui uma passagem do regulamento do nosso regimento interno, que diz com clareza a tramitação que está sendo questionada. O artigo 124, fim da legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Assembleia e ainda se encontrarem em tramitação, com pareceres ou sem eles. Aí nós vamos lá para o parágrafo único do mesmo artigo, que trata dessa situação. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do autor ou autores dentro dos primeiros 180 dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação
desde o estágio em que se encontrava. Então, está perfeitamente legal, de acordo com o nosso regimento, a tramitação desse processo e, na minha concepção, apta a dar encaminhamento, presidente. Muito obrigado, apenas isso. Discutindo, presidente. Muito obrigado, Coronel Daeto. Para discutir a matéria, deputado Antônio Gomide. Pois é, então é só para a gente poder entender. Está legal, só esquecer de avisar os deputados, né? Porque se está tão legal e está tão bem acompanhado e está sabendo os artigos direitinho, significa que tem alguma coisa no ar, né? Que não é avião. Alguma coisa que colocou nessa casa sem avisar os deputados. Claro. Porque se fosse para fazer um desarquivamento, por que não chamar a mesa diretora? Eu faço parte da mesa diretora. Por que não chamar e conversar, dialogar, e a gente poder, nessa casa, olhar para a sociedade e dizer, olha, nós estamos fazendo o melhor que nós temos. O que a sociedade exige da nossa casa? Transparência. Só isso. E aqui ninguém é contra ninguém. Pelo contrário, nós somos a favor da transparência, nós somos a favor do debate, nós somos a favor do argumento. Nós queremos o melhor presidente para essa Assembleia. E nós escolhemos o presidente agora por unanimidade. Unanimidade, 41 deputados votaram no presidente. Não tem ninguém aqui contra ninguém. O que nós estamos aqui argumentando é que um projeto de 2019, entrando na CCJ, na primeira reunião da CCJ, em caráter extraordinário, porque ele nem estava na pauta, e vai alterar o comportamento dessa casa. Porque amanhã nós vamos estar na manchete do jornal para dizer, olha, os deputados aprovaram a reeleição, sendo que há 2 meses atrás nós votamos o projeto aqui para não ter reeleição. Nós é que votamos. E agora, sem qualquer debate, sem avisar, nós estamos desarquivando um projeto de 2019. Então, mostra que é um casuísmo. É um casuísmo. Nós estamos usando do regimento para poder burlar uma situação que não é de debate, que é o sentido dessa casa. Então, eu quero aqui dizer que, infelizmente, esse não é o método que nós aprovamos e nem vamos votar, como já falou o Mauro aqui, no sentido de poder ser coerente com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente pensa e com a transparência que esse cargo de deputado estadual exige da gente. O processo está em discussão. Quórum, senhor presidente. Eu queria solicitar a No verificação de quórum. Momento oportuno da votação, gente. É na votação. É agora? É. Não, tanto na votação como na discussão. Visualmente, mas é um direito que ele tem. É um direito que ele tem. Então, vamos para a verificação de quórum aqui. Então, está em votação, verificação de quórum. Solicito que zere o placar aí para a gente poder verificar o quórum aqui presente. Solicito aos deputados que estiverem de forma remota que também possam registrar aí a sua presença na verificação de quórum. Aguardando aqui, porque tem muita gente presente aqui que ainda não registrou. Só aguardar o Cristiano ali registrar. Major não registrou, né? Vivian não. Então, nós temos quórum suficiente, então. Está em votação. Encaminhamento de voto, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, mais uma vez, eu queria aqui
manifestar o meu voto contrário a esse projeto, a forma como, não o que está sendo discutido. Aqui ninguém está falando a respeito da possibilidade da reeleição do nosso grande amigo, o presidente Bruno Peixoto, que eu acho que tem tudo para isso acontecer e a gente precisa discutir isso, sim. Agora, eu faço cor às palavras dos que me antecederam. Isso é um casuísmo gigantesco. Porque nós estamos falando de um projeto que há 2 meses nós, por unanimidade, definimos que não teria reeleição nessa casa. E agora, sem discutir, usando de uma estratégia regimental, nós desarquivamos um projeto que foi arquivado em 2019 e afirmamos para a sociedade que o processo, todo o devido processo legal foi cumprido. E esse devido processo, senhoras e senhores, não é um quebra-mola. Não é um quebra-mola, é para a gente discutir. Nós precisamos discutir nessa casa. Não aconteceram 10 sessões dentro dessa legislatura, ao ponto da gente ter condições de discutir de forma muito clara. Isso, nós não nos reunimos lá na presidência. Nós não sentamos com as bancadas para poder falar a respeito disso. Então, assim, como ter segurança para votar isso? Como não questionar a legitimidade desse processo? Então, senhor presidente, de forma muito tranquila aqui, eu quero reafirmar que eu não tenho nada contra a reeleição do deputado Bruno Peixoto. O deputado Bruno Peixoto é um amigo e foi eleito com o meu voto. Eu fui o último deputado a declarar apoio para o deputado Bruno Peixoto, porque eu acredito no que ele quer fazer e no que a gente tem condições de entregar para a sociedade nesse momento. O Poder Legislativo, ele passa por um momento delicado no Brasil inteiro. Onde você vai, a sociedade questiona qual a importância, qual a necessidade do Poder Legislativo. Sabe por quê, presidente? Por causa de situações como essa, onde nós encontramos nesse momento a oportunidade de poder não fazer a coisa da forma devida. E eu acho que nós temos que discutir isso sim. Temos que discutir nessa casa esse devido processo. Vamos votar a reeleição? Vamos, pelo amor de Deus, mas vamos sentar, vamos discutir as bancadas, a mesa e todos nós. Então eu não posso deixar de encaminhar o meu voto contrário. Está em votação. Encerrado. Os deputados que concordarem com o voto em separado do líder do governo, Wilde Cambão, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do deputado estadual Lincoln TJ e deputado estadual Mauro Rubem e também do... O senhor a favor? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então aprovado com o voto contrário do Lincoln TJ e do Mauro Rubem. A questão de ordem. Para os devidos fins. Questão de ordem, deputado Clécio Alves. Senhor presidente, eu pedi para falar é para defender o projeto, viu? Sou a favor. Acho que um presidente bom, igual que nós conseguimos eleger aqui, é muito raro e muito difícil. Então, eu quero aqui manifestar, mesmo sendo da comissão, mas sendo deputado, aqui e no plenário, favorável à reeleição e espero que o nosso presidente possa continuar mais 2 anos aí, se depender de mim. Eu sou deputado de Goiânia, de corpo, alma e coração, viu? Então, era isso que eu queria dizer, presidente. Obrigado. O Bruno também é, mas não é, né? O Bruno é, mas não é. Deputado de Goiânia mesmo é só eu mesmo. Amigos, antes de terminar a sessão aqui, eu só queria dar um informe aí, principalmente aos nobres colegas que adentraram a essa legislatura. Eu quero informar os nobres pares que os projetos distribuídos para relatar poderão ser encaminhados para a Procuradoria Jurídica da Casa a serem relatados. Não esquecendo que cabe a cada deputado o interesse de encaminhá-lo ou não. Ou seja, os deputados que entraram agora, que quiser relatar o projeto, que forem relator de projeto, vocês podem encaminhar a relatoria, a Procuradoria, para que façam todo o relatório. E esse relatório vai fazer de acordo com a vontade de cada um dos relatores. É só assim uma informação aqui aos deputados. Então, antes de finalizar, a questão de ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria apenas compartilhar com os nobres colegas, principalmente os que estão começando agora, que
a procuradoria dessa casa ela é uma procuradoria muito diferenciada. E ela nos poupa, muitas vezes, presidente, da necessidade de gerar um clima aqui onde, às vezes, o deputado, tudo bem, ela faz um projeto, ela monta, mas a aprovação dele depende de constitucionalidade, né? E eles nos auxiliam demais. Então, eu quero aqui, na verdade, aproveitando essa deixa de Vossa Excelência, parabenizar os nossos procuradores pela competência, pela capacidade e dizer da admiração que eu tenho pelo trabalho deles e, mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência pela condição. Obrigado, presidente. Obrigado. Questão de ordem, deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, é só para reiterar que o nosso posicionamento é muito claro. Acho que um erro que nós acabamos de fazer aqui, a Assembleia aprovou uma matéria que não precisaria ser como fez. Não tenho dúvida de que a minha participação nessa casa vai ser sempre para enaltecer e respeitar o eleitorado que nós temos em Goiás e em Goiânia. Eu sou um deputado de Goiânia e não tenho dúvida da opinião que nós queremos. E quero aqui chamar a atenção dos lobbies parlamentares. Eu acho que, como é uma matéria que tem uma polêmica, nós precisaríamos ter feito um debate maior. Então, reiterar o nosso voto contrário a essa votação extemporânea de reeleição aqui na Assembleia. Certo. Gente, tem muitas matérias de deputados a ser distribuídas, a gente vai estar distribuindo aí no decorrer da semana. Os autores, se quiser dar sugestão de relator dos seus projetos, estamos aqui à disposição. Então, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra sessão ordinária para a próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.